Olá, meu nome é Bruno Marques, eu sou estudante de Publicidade e Propaganda da URGS. E eu sou o Anselmo Berté, estudante de jornalismo da URGS. Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre a série documental Genius, uma trilogia Kenny. Essa série documental é gravada pelo amigo de Kenny, Curi, e mostra os momentos onde a trajetória do rapper e do cinegrafista se encontram. Essa série foge da ideia de biografia, mas mostra o início e as partes que a gente não conhece da vida de um dos maiores rappers da história. A série é dividida em 3 atos. No primeiro ato, Kenny começa mostrando a sua relação estreita com sua mãe, Donda West. A mãe de Kanye era uma professora universitária e que contrastava, né, com os desejos do Kenny, porque ela sempre sonhou que o filho dela se formasse na faculdade e o Kenny não tinha esse intuito, né? Ele acabou deixando a faculdade quando ele tinha 20 anos e para focar na carreira musical. Kenny sempre, mesmo estudando no ensino médio, ele não gostava muito da escola, mas estudava por causa que a sua mãe colocava aquilo para ele, mas nunca foi a praia dele estudar. Então, Kenny, desde muito cedo, desde mais ou menos dos seus 16 anos, começou a trabalhar como produtor, produzindo beats para o pessoal do seu bairro. E com isso, Kenny foi construindo uma fama local e depois regional ali de Chicago, o estado onde é que o Kenny morava. E conforme isso foi aumentando, Kenny foi buscar voos maiores. Quem era um cara que acreditava muito nos próprios sonhos. Ele queria tirar a imagem dele só como produtor e fazer uma transição para ser de fato um rapper, né? Um letrista onde ele conseguia escrever em cima dos próprios beats que ele produzia. Então ele guardava alguns beats para ele e ele levava a carreira muito a sério. Tem um momento do documentário onde mostra quão brabo ele fica quando ele não é pago para fazer algum beat ou alguma produção, porque ele entendia que ele era um profissional. Kenny teve grandes trabalhos como produtor, mas mesmo assim o seu sonho era ser rapper. E por ele ter estar construindo, né, uma carreira como produtor e feito trabalhos para Jay-Z, por exemplo, trabalhando num dos maiores álbuns do Jay-Z, ele ficou marcado como produtor. Então, para ele conseguir o respeito de um rapper, ele teria que batalhar muito para isso. E foi o que o Kenny fez. Kenny começou então a gravar músicas, ir atrás desses rappers que ele tinha trabalhado, dessas gravadoras que ele tinha contato para mostrar seu som. E toda vez que ele mostrava seu som, as pessoas olhavam meio com um olhar de receio. Não, a tua praia não é essa. Tu é produtor, Kenny. Tanto que quando, adiantando um pouco os fatos, quando o Kenny assina o contato com a Rockefeller, Kenny ainda é rotulado ao rótulo de produtor. Sim, ele tinha de fato que lutar muito contra esse rótulo e ele não aceitava ser taxado como o melhor produtor rapper da cena. Ele queria ser o melhor rapper da cena e ele lutava muito para isso e ele acreditava muito que ele poderia sim ser o gênio que ele ia se tornar. O Kenny, ele sempre soube que ele ia ser grande, mesmo sem ninguém acreditar nele. Ele ia atrás das gravadoras, ele ia atrás dos rappers para mostrar seus sons. Muitas vezes tinha até uma boa impressão, mas ninguém ia de fato junto com ele. Pegava, Kenny, vamos fazer algo junto. Kenny, vamos assinar um contrato. Não, era sempre, continue assim, tu é bom, mas ninguém de fato pegava na mão do Kenny e fechava com ele. Mas Kenny sempre teve essa percepção que ele seria grande. Ele acreditava muito nele mesmo. Às vezes falta isso até
na maioria dos jovens negros, eu falo como o Anselmo também pode dizer um pouco sobre a experiência dele, falta um pouco da gente acreditar na gente mesmo. E Kenny, como sempre teve apoio da sua mãe, isso também foi primordial para que ele acreditasse nele mesmo. Então, pode-se ver que o documentário se passa numa época que o Kenny nem era famoso. O Kenny até tem uma parte do ato 1 que ele anda pelas ruas de Nova York, lá na região da Times Square, que ele fala, ninguém me conhece, mas eu fiz o beat pro álbum do Jay-Z. É até uma relação meio que ele brinca com isso, mas ele estava ali, ele estava ali gravando aquele momento, meio que antecipando que, sei lá, algum dia isso seria útil. Ele estava gravando todos aqueles momentos, toda aquela trajetória, toda aquela busca do seu sonho, porque ele sabia que no final daquilo, ele acreditava que no final daquilo daria certo e ele conseguiria alcançar os seus objetivos, que era ser um grande rapper e um dos maiores rappers de todos os tempos. Uma relação legal que aparece no documentário é como o Curi acredita muito no Ken. A primeira vez que ele escuta, né, o Ken cantar, ele fica muito impressionado e tomar uma decisão de sair do Channel Zero, né, ele era uma grande influência assim dentro da cena por gravar vídeos e entrevistas com alguns rappers de Chicago. E ele deixa um pouco isso de lado e foca em seguir a carreira do Kanye, que naquele momento não era tão famoso, não era alguém que tinha um grande destaque, mas qualquer um que parasse, escutasse, realmente sentisse o quanto ele acreditava em si mesmo, sabia o quão longe ele ia chegar. E o Kenny também passou por uma dificuldade de ser aceito pela indústria no começo, até prestarem de fato atenção nele, que ele fugia da estética do rapper gangster, que falava de bebida, de drogas, de armas, e de uma postura de seriedade, e de até mesmo de ser sem sentimento. Kenny trazia o sentimento, Kenny trazia a própria realidade que ele vivia. Ele não contava uma realidade que ele queria viver, mas sim aqueles sonhos que ele queria ter e também aquilo que ele estava passando. Como que a gente pode ver após Kenny assinar o contrato com a Rockefeller, Kenny estava preparando o seu primeiro álbum, The College Dropout, onde ele estava escrevendo sobre religião, família e inseguranças que ele tinha. Mas mesmo após a luta toda, ele conseguir assinar o contrato com a Rockefeller, ele não tinha o apoio geral dos rappers e também dos empresários para que esse álbum acontecesse, tanto que o primeiro clipe que ele teve que gravar foi do próprio bolso dele. Ele teve que investir $30.000 para ele conseguir gravar o videoclipe dele, que foi uma música que ele faz referente ao acidente de carro que ele sofreu. E um fato curioso sobre essa música, que o Anselmo vai falar um pouco mais sobre ela, é que ele grava a música após ter quebrado a mandíbula em praticamente todas as partes e tá completamente com a boca cheia de arame para refazer a mandíbula, né? É muito impressionante, né? Quando ele mostra essa música, que ele canta, justamente, né? O nome da música em inglês é Através do Arame, e ele canta a música inteira com os dentes, com um arame, né, nos dentes, que atrapalhava, né? Inclusive a dicção dele, a forma dele cantar. E mesmo com aquelas dificuldades que o acidente, que é muito relatado, né, no começo, principalmente, do segundo ato da trilogia, ele mostra o quão bom ele consegue ser e impressionar os outros, né? Muito do clipe, né, de Through the Wire, é ele mostrando essa música para outras pessoas e as pessoas para mostrar a reação que as outras pessoas tinham quando escutavam ele cantar e quando escutavam o sample que ele utilizava. Então, ali ele mostrou a capacidade dele de enfrentar os desafios, de poder ser o melhor, mesmo através das dificuldades. Mesmo através do arame, né? Que daí ele fala. A música, né? O nome da letra fala. E uma das pessoas que ele mostrou e também aparece no clipe A Reação é o Pharrell Williams, né?
que é um músico. A gente nem precisa discutir aqui sobre a carreira dele e o que ele representa na história do rap, na história da música. Então, tipo, Kenny tinha a aprovação de grandes nomes, mas mesmo assim, isso do acidente ele já tinha assinado com a Rockefeller, mas ele sempre teve a aprovação dos grandes rappers, só que anteriormente faltava a ele, né, assinar um contrato, né, de fato com uma grande gravadora. Aí após ele gravar o clipe, ele completamente estoura na mídia, com um clipe em alta nas paradas de videoclipe, como MTV e outros canais. E aí vem a ascensão de Kenny, começa a ascender a carreira de Kenny, e a Rockefeller começa a olhar para o Kenny como um rapper de verdade. Eu acho que o maior efeito, né, do videoclipe de Through the Wire é justamente dar para o Kanye a oportunidade de ganhar uma data de lançamento para o álbum dele. E já estava encaminhado fazia 2 anos, né? Desde 2002 ele já tinha, já vinha construindo esse álbum enfim, já gravando algumas músicas, mas é só em 2004 que ele consegue ganhar essa data de lançamento. E é muito interessante como isso é importante para ele e a repercussão que o álbum tem quando é lançado. O álbum ganha proporções inimagináveis dentro da cena do rap e fez com que o Kanye se tornasse de um produtor para um rapper de elite em um álbum, no seu álbum de estreia. Era algo que ele estava fazendo história, né? Era a primeira vez que isso acontecia tão rápido e alguém e justamente pela inovação que ele trazia dentro do álbum, era algo completamente diferente, né? Do que vinha sendo proposto pelo rap, trazendo letras com religião, família, a insegurança que ele tem, a questão do racismo estrutural, mas trazendo de uma forma do povo negro também se sentindo vulnerável a essas situações e não simplesmente trazendo a agressividade, né? Então ele mostra essa relação que ele traz da mãe dele, né? Essa questão de valores e de família. Então é muito interessante como a importância, né, da mãe dele até para a construção desse primeiro álbum. Isso sempre foi uma marca na carreira de Kenny. Escrever tudo o que vivia. Kenny não é um artista que não canta o que vive e não canta o que sente. Ele sente tudo aquilo que ele está transcrevendo através do seu canto e através da sua batida, através do seu videoclipe. Ele expressa demais tudo que está sentindo. É uma marca registrada na carreira de Kenny. O álbum trouxe um efeito muito positivo pro Kanye, que foi a indicação ao Grammy e ele ter ganho, né, 3 Grammys no primeiro álbum, né? Então ele já mostra o quão bom ele era justamente na estreia dele e bota o nomezinho dele na história do rap logo no começo da carreira. Sim, ganhou diversos prêmios, não só o Grammy, mas o Grammy não, o prêmio mais importante da música, onde ele pôde sair vencedor de melhor álbum de rap. E depois disso, sabemos tudo o que aconteceu e tudo no que o Kenny se tornou e o que o Kenny fez para a música e fez para o rap. Logo em seguida, após essa ascensão, Kenny ascender, Kenny conseguir conquistar seus objetivos, comprar sua primeira casa, dar uma vida de luxo para sua mãe, onde ele, no primeiro ato, ele vai visitar a sua mãe e ela mora até num apartamento legal, mas ele brinca, né, que queria dar um apartamento melhor para ela. Acontece um acidente trágico. Kenny perde sua mãe após uma cirurgia plástica, onde o que fica marcado é ele mesmo que pagou a cirurgia para a mãe dele e ela morre na cirurgia. Kenny, naquele momento, passa por uma transição normal de luto, né? Quando se perde uma pessoa importante, um pilar na vida dele.
de mudança de completamente tudo que ele ia vir fazendo em relação ao comportamento e também com quem que ele se relacionava. Essa mudança nas relações é muito registrada, né, no documentário, através do afastamento do Cudi, né, que fazia as gravações. Então eles se afastam bastante, né? Até mostra que eles ficaram cerca de 6, 7 anos afastados, sem se falar. E isso foi. E durante todo esse processo de luto do Ken, o Cudi não pôde acompanhar o amigo dele, porque eles tinham construído uma amizade muito bonita, né? Do período que eles estavam juntos. E, e o Cudi mostra como ele desenvolve, né, a família dele, mas sempre sente essa saudade, essa vontade de reencontrar o amigo. Sim, essa mudança do Kenny se afastando das pessoas que até então estavam próximas foi, eu acho, onde mudou a imagem que as pessoas tinham do Kenny, porque o Kenny sempre teve manifestações de em entrevistas polêmicas, mas acho que aí foi o estralo para que o Kenny começasse a desenvolver problemas relacionados à saúde mental dele, onde ele perdeu um dos seus pilares e seria normal que isso acontecesse, só que eu acho que faltou nesse momento uma ajuda nisso, nele para ele, eu acho que ele não notou isso. Aparece depois em outro momento do terceiro ato, mas pro final que ele nota que ele descobre, né, que ele é bipolar, que ele tem esses transtornos. Mas antes, acho que dele reconhecer isso, ele já tinha feito muita coisa. Ele já tinha errado muito. Ele já tinha sido pai, ele já tinha se envolvido em muitas polêmicas, como por exemplo a da Taylor Swift, que marcou a carreira do Kanye muito de forma negativa, onde se pode ter vários pontos, né, nessa polêmica dele com a Taylor Swift. Você pode olhar do ponto que realmente o clipe da Beyoncé era melhor. Você pode olhar do ponto que Kanye foi extremamente desrespeitoso com a Taylor, mas isso não tira a razão do primeiro ato. E você pode olhar do terceiro ato que Kanye passava por diversos problemas e perdeu a mão e falou na hora que não deveria falar, independente se ele pensasse naquilo ou não. E por mais que uh, uma marca dele fosse ser sincero, independente de qual momento fosse. Eu acho que ele não tinha noção do que aquilo causaria nas pessoas e até na própria Taylor, né? Ele comete vários erros nesse período, né, que são completamente parte, né, desse processo dele de luto, que demorou muito, porque ele continua a carreira dele como cantor, ele até mostra em alguns momentos que ele continua gravando, continua cantando, e eu acho que esse processo de não poder parar, de não ter esse momento para ele, fez com que ele entrasse assim num mar assim de erros assim e de mal-estar emocional muito difícil, né? Quando a gente olha para esses grandes gênios, seja da música, seja da cultura em geral, a gente esquece que eles também são seres humanos, né? Então eles passam por esse processo de luto, eles passam por dificuldades de saúde, eles, enfim, enfrentam momentos muito difíceis, né? E é muito difícil, às vezes, separar essa questão genial, que às vezes parece sobre-humana, da capacidade dele musical, de um lado mais humano, né? E eu acho que justamente o documentário tem muito sucesso nisso, principalmente nesse terceiro ato, de mostrar o quão vulnerável quem estava naquele momento, né? Mesmo sendo esse grande ícone da cultura, ele, na verdade, estava muito vulnerável para tudo que estava ao redor dele, né? E ele não fugia dessas polêmicas, né? Ele nunca deixou isso para trás. Sim. Acho que toda a carreira de grandes estrelas, ainda mais como a do Kenny, o sucesso dele não foi repentino, né? Mas ele teve que encarar muitas coisas para chegar onde é que ele chegou. E acho que isso foi
foi criando uma montanha, sabe? Foi cada problema que tinha, ele deixava de lado porque ele tinha coisas mais importantes para se preocupar. E isso, uma hora, querendo ou não, tu vai pagar a conta. Logo depois que ele perde a mãe dele, ao invés dele pegar e se desertar de tudo, esquecer tudo, não, ele foi lá e continuou fazendo música, continuou trabalhando, não parou, ele não se deu o luto. Acredito que ele não se deu o luto necessário. E acredito que isso também seja um dos fatores para ele ter desenvolvido uma saúde mental com problemas, sabe? A perda de uma mãe, a perda de uma pessoa importante, às vezes é irreparável. Então, se tu não cuida da maneira certa, tu acaba meio que ficando com resquícios e com feridas para sempre dentro de ti. Isso é inevitável tu ficar, mas a forma com que tu lida é muito importante. Acho que o Kenny lidou de uma maneira até errada naquele certo ponto. Uh, Muitas pessoas diziam, Kenny, tu tem que parar, para um pouco, tua mãe faleceu. Ele, não, ela não gostaria que eu parasse, que eu estivesse em casa chorando. Eu tô aqui no estúdio e vamos trabalhar. Então, Kenny começou a se cercar de polêmicas e declarações controversas e completamente, às vezes, desconexas, e se relacionar com pessoas que até então não pareciam haver com Kenny, não pareciam encaixar Kenny com aquela pessoa, como Donald Trump, uma pessoa completamente diferente do que o Kenny mostrou durante sua carreira toda, e ele começou a se relacionar com ele, começou a falar em favor dele, começou a fazer campanha para ele, e logo em seguida também teve o desejo de ser presidente da América, onde aconteceu diversas polêmicas no meio disso. Sim, ele passa por um momento muito difícil, né, nesse processo eleitoral, né? Quando ele apoia o Trump, tanto depois quando ele entra na corrida presidencial, assim, de última hora, assim, surpreendendo todo mundo. E ali eu acho que foi o auge da fragilidade, assim, do Kanye, porque era público, os problemas, de saúde dele tornaram públicos, né? Então as pessoas sabiam através do jornalismo que ele tinha essa questão de saúde e se preocupavam com ele, né? Isso mostra muito no documentário essa questão da preocupação do Curi de tentar se reaproximar, de tentar estar presente e também a preocupação que ele tem nos momentos onde ele tá junto com o Ken e ele vê, tá gravando ele e ele vê que o amigo dele não tá bem, ele para de gravar, ele tem esse cuidado, né? Então, é nesse momento, assim, né, que ele passa difícil, tem o afastamento dele da Kim Kardashian e da família dele. É nesse contexto que ele que mostra, né, no documentário, a construção do álbum Jesus is King, onde ele busca se reconectar com uma parte dele que ele mostra já desde o primeiro álbum, que é essa questão da religião, né? E que segue nos próximos álbuns que ele iria lançar. Sim. E esse foi um momento bem delicado do terceiro ato, foi mais para a parte do final do último episódio, do último ato, onde já mostra o Kenny mais próximo do que é o de hoje, uh, um cara que tem muitos problemas ainda, que dá muitas declarações polêmicas, que até recentemente se moveu uma polêmica em relação a Billie Eilish e Travis Scott, onde depois ele até pediu desculpa e disse que nem tinha ido atrás da notícia do algo que tinha acontecido e acusou a cantora de ter feito algo que ela não fez. Então, Kanye às vezes se perde, dando declarações infelizes, mas a grande mídia, a mídia canceladora, que a gente sabe que é a mídia branca, será que se o Kenny tivesse uma cor diferente, olharia para o Kenny de uma maneira diferente? Fica essa pergunta, porque errar, todo mundo erra, mas a mídia escolhe quem vai perdoar e quem não vai perdoar. E, geralmente as pessoas que não são perdoadas são as pessoas de pele preta. Sim, a gente sabe, né, de quanto o racismo estrutural nos afeta,
né, nessa questão do cancelamento e das mídias modernas, né? E aí a gente não entra só nessa questão do jornalismo, né, que às vezes muitas vezes é sensacionalista e busca esse clique, né, busca essa questão de reforçar uma narrativa do quem ir com algum problema, do quem ir indo atrás de uma briga tipo, não mostrando às vezes esse lado de pedir desculpas dele, ou de agradecer, enfim, é uma questão de reforço da narrativa, mas também das redes sociais, né? Onde a gente muitas vezes não pode errar, né? Tem esse sentimento que a pessoa negra ela tem que acertar o tempo todo, né? E isso não acontece. Ah, isso é uma cobrança que é feita só para nós, né? Que temos a pele negra e que ah, e que faz com que a gente se sinta inseguro, né? E o Ken, justamente pelo contrário, né? Ele, nessa questão de ser muito autoconfiante, de sempre buscar o protagonismo, ele muitas vezes não foge dessa polêmica, ele não se afasta, não esconde a cara, né? Que é geralmente a reação natural que a gente tem, né? Quantas vezes a gente não escuta, né, para evitar criar o conflito, né? A gente, né, tipo, não andar, entrar com a mochila dentro de algum lugar para não fazer com que as pessoas desconfiem da gente. Então a gente acaba sendo refém, né, desse racismo. E o Kenny sempre briga muito por isso, né? De tipo, não, a gente precisa confiar na gente mesmo, a gente precisa tomar essas posições de protagonismo, né? E isso vai totalmente e isso faz com que ele se contradiga um pouco nesse momento quando ele apoia o Trump, por exemplo, justamente por ele apoiar um personagem que representava o oposto disso, né? Essa figura do racismo, da superioridade branca, né? Que o Trump representava, e ele entrava numa contradição, né? E aí entra também um pouco dos valores do Kanye, né? Do que ele acredita e tal e que a gente nem precisa concordar com tudo que ele fala, com tudo que ele coisa, mas entender que ele sim é uma pessoa, né? Ele não é só o gênio musical, mas sim ele é um ser humano, né? E que a gente pode concordar ou discordar, mas não precisa atacar ele. Sim. Ah, como eu disse, né, ele recebe um cancelamento que, que de certa forma, não interfere muito nos ganhos dele, mas acho que a parte emocional dele afeta muito ele, ainda mais que ele não está passando por um momento emocional muito bom. Recentemente, né, ele se divorciou da Kim Kardashian e, e se envolvendo em polêmicas e polêmicas até hoje, que ele não para. Tu pode entrar no Twitter dele ou no Instagram dele, vai a qualquer momento pode ter alguma postagem, qualquer postagem que ele bota em questão de minutos tem mais de 100 mil likes, 200 mil likes. Tipo, o Kanye é uma máquina de sucesso musical, sucesso no mundo da moda. Kanye, antes de ser um dos maiores rappers de todos os tempos, ele dizia, né, que ele ia ser o rapper mais elegante de todos. Não mentiu, Kanye lançou uma, uma marca de grife chamada Easy. Depois fez uma parceria que o tornou bilionário, uma parceria com a Adidas, que o tornou bilionário. E muita gente esquece que às vezes a gente esquece, né? Da onde a gente veio. E Kenny, antes de perder sua mãe, ele nunca esquecia de onde ele vinha. A mãe dele sempre falava para ele: o gigante não se enxerga no espelho gigante. E o Kenny levava isso a sério. E o Kenny, não sei por quais motivos, mas analisando de fora, né? Eu acho que os problemas de saúde mental dele fizeram ele meio que perder um pouco dessa humildade, dessa criação da Don do West. Tanto que ele diz que é o Shakespeare em carne e osso. Tipo, tem declarações que ele dá que dá pra ver que ele tá completamente descontrolado emocionalmente, sabe? Que não é o Kenny que o documentário realmente mostra. Esse documentário, se tu quer conhecer um pouco mais do Kanye West, tu vai entender todo o processo da vida dele até ele se tornar o que ele é hoje. Tu vai entender. Tu vai sacar o que aconteceu no meio do caminho para ele se tornar o que ele é hoje.
tu vai ver que tem coisas que ele fazia antes que ele faz hoje. Só que tu vai ver a maneira que ele fazia, sabe? Então fica, às vezes, fica pra própria pessoa tirar uma conclusão que ela quiser, sabe? De que o Kenny é louco, de que o Kenny é doentio, que o Kenny é isso, é aquilo. Só que ninguém, de fato, que não gosta do Kanye West, entende Kanye West, ou se preocupa com Kanye West. Não sabe das coisas que ele passou, não sabe quais os problemas mentais que ele tem, não sabe que ele é bipolar. Só simplesmente vai lá e cria as notícias sensacionalistas como uma rede de jornal. Não sei se é uma rede de jornal, né? Mas pelo conteúdo que traz, mas provavelmente deve ter conteúdo jornalístico porque traz notícias, né? Do mundo de famosos, que é a TMZ, que só prega notícias sensacionalistas sobre o Kanye West. Isso destrói a saúde mental de qualquer pessoa, de qualquer pessoa. E muitas vezes a gente tem, né, com essa questão de não entender, né? De achar que ele não se afeta por isso, por ele demonstrar muito isso, né? Ele sempre tenta mostrar essa figura, né? Superior, não abaixar a cabeça para as coisas, né? Tem uma fala que ele fala no terceiro episódio, onde ele dá uma entrevista ainda com a mãe dele viva, né? Com uma entrevista para o Instituto Kane. E ele fala para as crianças, né? A gente não pode abaixar a cabeça, falar baixinho. Não, a gente não pode sentir que a gente tem excesso de autoconfiança. E eu acho que nada descreve melhor o Ken do que isso, né? Ele é o oposto de baixar a cabeça, falar baixo. Ele fala alto, ele erra, ele assume posição de protagonismo. E isso tanto na esfera da música dele, né? De ele inovar em muitas coisas, né? Ele trouxe muita coisa nova pro rap e tanto na vida dele, né? E isso faz com que em algum momento ele erre e que ele cometa erros ainda mais no processo que ele vive. Outra parte interessante do documentário é logo ainda no final do terceiro episódio, quando ele tem essa reaproximação, né, com o Curi, onde eles se sentem mais próximos, né? Ele convida o Curi para casa dele, para eles acertarem as últimas partes do documentário, para eles usarem os trechos documentários com a voz da mãe do Kenny para fazer o álbum Donda, né, dele, o Donda 1. E, né, e como isso é importante pro Ken, né? Como ele se sente feliz quando ele tá perto do Curry nesse momento final. E eu acho que isso que dá esperança, tipo, pra gente, esse momento final, que sim, ele vai conseguir ficar melhor, que ele vai conseguir se recuperar desse momento, que ele vai conseguir acertar um pouco melhor o que ele pensa, de que ele declara, né? Coisa para ele não. Porque as pessoas já têm um preconceito muito grande, né, com tudo que ele fala, né? Mas que ele consiga pelo menos se sentir melhor consigo mesmo, né? Que mesmo que ele não consiga recuperar a imagem dele para algumas pessoas. E então acho que essa é a grande lição, acho que fica do documentário mostrar essa trajetória de vida, quem é o Ken do começo, o que ele passa e como ele fica com isso. E eu acho que esse final é justamente essa esperança, essa questão de poder mostrar o brilho no olho dele, de querer continuar aí com a arte, né? Que a gente vê que é muito boa, né? A qualidade tanto dos dois álbuns do Donda que ele lançou recentemente e a reconexão que ele tem justamente com esse mundo espiritual, né? Que para ele é muito importante. E talvez foi aí que ele encontrou algum momento de paz, né? Algum momento de serenidade. E que ele demonstra muito nas letras, né, da música dele, e mesmo para quem não acredita, né, no que ele prega, no que ele acredita, eu acho que fica essa lição, assim, de uma reconstrução, de tentar melhorar, de tentar ser melhor, ser um bom pai, de ser, né, um ótimo artista, e eu acho que é isso que ele sempre busca, né? Então, é muito isso que passa essa energia. Kenny também, antes de Donda, gravou o álbum Jesus King, que logo de cara foi
foi ressachado pela mídia quando souberam que ele estava gravando um álbum gospel, mas muita gente não sabe a, re, a relação que Kenny tem com Deus, que ele tem com Jesus, a relação dele com a religião. E logo de cara já foi massacrado por estar fazendo um álbum gospel. Mas desde o seu primeiro álbum, Kenny já falava de Deus, Kenny já falava da sua relação espiritual, mas muito se foi analisado e muito se foi mais, foi pouco analisado para ressachar tal coisa. Mas analisando assim o álbum e o trabalho, já conhecendo antes de assistir o documentário, para quem não tem religião certa ou para quem acredito que é um álbum que se tu parar para ouvir cada verso, cada letra, tu vai de certa forma se identificar e vai te fazer bem, sabe? Porque dá para ver o sentimento que é imposto pelo coral e também pelo Kenny nas letras. E a gente sempre vai esperar, eu sempre vou esperar o melhor do Kenny, por tudo que ele já fez e por tudo que ele faz. Agora, recentemente, ele abriu mais uma escola, a Donda College, além do seu instituto que ele tem, ele ajuda muitas pessoas. Kenny é um rapper negro, bilionário, e ele ajuda muitas pessoas, e isso é pouco falado, isso é pouco mostrado. O que é mostrado, o que vende, são seus erros. Ele mesmo diz: eu valho mais que o meu dinheiro. Eles estão mais preocupados comigo, comigo do que meu dinheiro. Meu dinheiro pouco importa. O nome Kanye West, o Kanye West vale mais que o seu próprio dinheiro. Palavras dele mesmo. Eles não estão preocupados com o quanto o Kanye West faturou. Eles estão preocupados com o que o Kanye West fez. Saca? Então, se fica aí um baita documentário, uma direção muito boa, uma fotografia muito boa, um roteiro muito bom, que mostra o real Kanye West. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita pelo Bruno Marques, eu mesmo. E ele foi autorizado pelo Anselmo Berté. A trilha sonora original é por Arthur Laste e Adriano Quadros. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.